estou aqui recebendo hoje um grande amigo, Giraí Carabaxian, de família tradicionalíssima de Rio Preto, né? A gente sempre diz, são os primeiros que chegaram na cidade depois dos mineiros, são, né? Os armênios. Os armênios, os primeiros, inclusive tinha a Rua dos Armênios, né? Depois virou Rua do Comércio. Então é uma história muito grande com a cidade. E o Giraí, além de nós somos grandes amigos, no mercado municipal, que ele foi um administrador do mercado municipal, para mim foi a maior administração até hoje, todo mundo fala, deixou saudade lá. Mas o Giraí tem uma história para contar para a gente, uma história que não é muito, vou dizer até, é uma injustiça que estão fazendo com a família e que a gente gostaria de contar no nosso programa Rio Preto em Foco. Em 1968, a família Carabaxian, olha só que coisa, gente, ao contrário do que acontece, né? Resolve fazer um sonho, que é um sonho, e é um sonho que a gente pode dizer assim, uma utopia se pensar em trabalhar com saúde e educação no país. Que, ó, ninguém quer investir num hospital, e eles então resolveram fazer um estabelecimento de ensino, uma instituição de ensino educacional que tem uma história muito grande, está aí, é uma realidade no país, mas que infelizmente a história não foi muito bem contada até hoje, que foi abruptamente, né, retirada a administração da família, a família que começou com tudo. E eu gostaria que então o Giraí contasse um pouco dessa história triste para a gente, Giraí. Fernando, em primeiro lugar, eu quero te agradecer do fundo do coração essa oportunidade que você está me dando, porque isso me traz uma recordação do meu pai. Porque quando meu pai fugiu da guerra, a Primeira Guerra Mundial de 1914, da Armênia, que se aportou no Brasil, ele saiu de lá como professor. Ah, sim. Então, o fato dele ter saído como Seu professor... pai? Garabed Carabaxian. Então, ele chegando no Brasil, a ideia dele foi essa. Ele criou 7 filhos, 5 homens, e em 1968 nós tivemos a ideia de criar uma instituição educacional na cidade de Itapetininga. E criamos. Só que na época, era uma época da Revolução. O fato de ser a época da Revolução de 64, o que acontece? Você não podia criar associação de ensino. O Conselho Federal de Medicina, ele proibia você criar associação de ensino. Ele te dava a oportunidade de você criar uma fundação educacional. O fato de você criar a fundação educacional, você ficaria sobre a batuta do representante do Ministério Público, que é o curador de fundações. Que, por sinal, é uma situação muito prazerosa quando você tem a responsabilidade correta, você entendeu? Então, em 1968, nós criamos a fundação, nós éramos em 9 fundadores e instituidores da Fundação Carnegie Bazarian, e em 69 nós conseguimos um apoio em Brasília e criamos a Faculdade de Direito, Faculdade de Administração de Empresa, Faculdade de Relações Públicas e Educação Física. Foram 4 cursos. Quando, por ironia da vida, em 1972, em agosto de 72, nós recebemos a visita de um pessoal lá em Itapetininga. Nós estávamos com quase 200 pessoas na obra, na rodovia, construindo a escola. Parece que, só para a gente ilustrar melhor, vocês, na instituição, vocês não tinham feito ainda em 72, vocês iam concluir a primeira turma, não é isso? Isso. Em 72 seria a primeira turma que seria de formandos. Isso. Até 72 não existia ainda nenhuma turma de formandos. Ninguém tinha se formado. Ninguém tinha se formado. E o que aconteceu? Em agosto de 72, ele, através de um representante da classe jornalística de Tatuí, da cidade de Tatuí, mandou uma informação para o Ibrahim Suede, da Rede Globo, e ele soltou bomba, 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 derrames de diplomas falsos nas universidades de Itapetininga. Nós não tínhamos formado a primeira turma. Os diplomas de 2.600 alunos que nós tínhamos na época eram 15 diplomas de madureza. Só que, Fernando, quando você abre a inscrição para o vestibular, a pessoa vem e se inscreve. Sim. Presta o vestibular. No concurso ele é aprovado, então ele leva para a escola a documentação.
Essa documentação nós entregamos para a Delegacia Regional do MEC, que vai dar a veracidade da documentação. Então não era, por exemplo... Então, não é responsabilidade nossa. Além de ser responsabilidade de vocês, quer dizer que não eram os diplomas que eram dos formandos dos Não cursos. era coisa dos cursos de madureza, que nós não temos nada a ver com isso, nós não tínhamos essa responsabilidade. Aí então o que aconteceu? Eles criaram aí uma intervenção provisória de 90 dias. Isso o governo federal, através do Ministério da Educação? Não foi o governo federal. Quem fez isso aí foi o Ministério Público do Estado de São Paulo, sim, com o representante, o promotor da cidade de Itapetininga e Tatuí. Perfeito. Da cidade de Tatuí. Tanto que quem foi o primeiro interventor foi o promotor Augusto de Tatuí, que assumiu. Depois veio um tal de Gilberto. Fernando, eu morei em Itapetininga 6 anos. Certo. Esse segundo promotor, que passou a ser um dos interventores lá, da intervenção pro templo de 90 dias, que foi de 72 a 80, 90 dias para 8 anos, a diferença é muito grande. Sim. Então ele tirava sarro, ele passava na porta da minha casa e dava risada para mim, para minha mulher, aquela coisa toda. Então eu não é que eu estou me vangloriando do que eu vou dizer. Passado 2 anos, ele se achou que ele podia voar e se jogou de um 10º andar de um prédio e veio a falecer. Então esse era o promotor de justiça que estava na fundação como interventor. E aí já em 72, já tiraram de vocês a administração ou não? Tiraram tanto da mantenedora como das mantidas. Nossa. Uma fundação eminentemente particular, eles nos afastaram. Sim. E tiraram a nossa responsabilidade da mantenedora, que é a fundação, e das mantidas, que é as faculdades. No meu caso, que eu fiquei afastado, eles me afastaram das minhas funções nas mantidas, pelo fato de eu ter avançado nos salários das mantidas. Quer dizer, eu avancei 8 meses em cima do meu salário. Aí o processo correu. Em 1980, o meu processo foi julgado improcedente, porque eu tinha 6 para receber. 1980? 8 anos depois. Eu tinha 6 salários para receber. No governo militar. Isso, então quer dizer, eles estão falando que eu tinha avançado para receber. Não tinha avançado não. Eu fui buscar e provei a ele. Aí o juiz lá de Itapetininga disse que a ação é improcedente. De fato, o senhor tem os 6 meses atrasado para receber, houve uma confusão e a ação foi improcedente. Mas então, só para a gente entender melhor, de 72 a 80... Tinha intervenção. Tinha intervenção, mas a coisa continuou na administração ou não? Vocês não, todos afastados. Todos afastados. Aí o que acontece? Eles mexem no estatuto da fundação. A nova direção. A nova direção. Os promotores mexem no estatuto da fundação e o que acontece? Eles modificam e querem transformar a fundação, que é particular, para uma fundação municipal. E isso é contra a lei. A Constituição não permite isso. Então aí começou o abuso do representante do Ministério Público confiscando a fundação. E desse para frente vocês nunca mais voltaram na administração? Não, nós voltamos em 80, numa decisão que nós tivemos do Tribunal de São Paulo, e voltamos em 80. Em 81 eles nos afastaram outra vez. Não ficamos 1 ano lá só. Em 81 eles afastaram de novo, e aí que começou a baderna geral. Certo, e para a gente, vamos passo a passo para a gente entender. Depois de 81, quando voltaram em 80, 81, então vocês novamente, né, saíram da outra intervenção. Para que instância foi? Porque a gente estava... Isso que eu quero que você me explique. Eu vou te explicar, eu posso usar meu óculos? Pode usar seu óculos, porque a gente quer entender o seguinte: estava na instância Itapetininga, como você disse, no Ministério lá de Itapetininga. Isso aí depois foi para a esfera estadual, foi federal? Aqui, ó. Em 1982 foi decretada uma intervenção pro templo novamente pelos promotores de Itapetininga com uma ação cautelar ajuizada com o pedido para afastar todos os curadores e instituidores, você entendeu? E no fato deles terem feito isso em 82, o curador da fundação, que é o representante do Ministério Público de Itapetininga, ajuizou a ação principal com o objetivo de obter as exclusões definitivas do quadro social da FKB, de todos os curadores afastados. Só que no processo original, que é o
659/82 da terceira vara civil da comarca do Itapetininga, nós entramos com um recurso que em 86, numa situação provisória e precária dos afastamentos, pois ainda não havia sido julgada a medida cautelar e nem a ação principal, os promotores de justiça de Itapetininga, sem sequer ouvir os afastados e instituidores, promoveram modificações estatutárias na FKB. Com essas modificações, a FKB foi municipalizada, descaracterizando ela como entidade eminentemente particular. Para a gente entender bem, Giraí, houve a intervenção desde 72, depois 80, voltaram em 80, 81 novamente, como você mesmo explicou, das esferas que saíram, tentaram municipalizar, tudo isso. Eu quero saber hoje, eu te pergunto, vocês ainda estão fora da administração? Eu sou o único curador instituidor vivo. Ah, vivo, porque todos... Os outros demais já faleceram. Eles estão esperando a minha morte para eles tomarem conta definitivamente da fundação. E você está lutando... Eu estou lutando em cima disso. Por quê? Em 2010, Fernando, no Conselho Nacional do Ministério Público, eu consegui um provimento da relatora Thaís Schilling Ferraz, que é a desembargadora da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, por unanimidade, o afastamento do promotor de justiça que estava lá. Ah, você conseguiu o afastamento? Consegui. Então, o que acontece? O fato dele ter sido afastado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ele foi notificado e o Procurador-Geral do Ministério Público também foi, que é o atual secretário de Segurança, o Sr. Guerra. Você entendeu? Ele foi. O que ele fez? Ele deu um pulo. Ele se antecipou à decisão do Conselho, foi para São Paulo, junto com esse Procurador-Geral do Ministério Público, requereu a aposentadoria antecipada dele, para burlar a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso é uma vitória para você, então, na verdade? É uma vitória, mas é uma vitória pífia. É pífia. Mas o que falta, então, para ter? O que, por exemplo... Aí eu fui para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através da 4ª turma, que foi o desembargador Loureiro, Francisco Loureiro, ele me deu o direito de retornar desde que eu participasse de uma eleição com o promotor e mais 2 da diretoria. Quer dizer, 3-1, eu vou fazer papel de palhaço lá. Claro. Então eu me recusei. Aí eu entrei com uma ação em Brasília, no STJ e no Supremo, certo? 2 ações extraordinárias no STJ. Que está agora, essa instância que está no lá, Supremo. Tá e lá. Que falta para o Supremo? Porque... Então, o que eu quero saber, o que falta? Falta coragem. Eu espero há 30 anos um gesto de justiça. Um gesto só de justiça, eu espero. E tem outra ainda, Fernando. Recentemente agora, em 2012, o Conselho do Ministério Público de São Paulo reuniu e pediu o afastamento do promotor que está lá. O mesmo Conselho Nacional do Ministério Público, a decisão que teve, o Conselho de São Paulo também teve essa decisão. Quer dizer, que com todas as evidências, então, falta o quê? Uma justiça? Um gesto de justiça, é o que falta. Porque todas as evidências já foram... Tanto o Ministério Público de Itapetininga como o Judiciário tem um comprometimento muito sério. O comprometimento é sério demais. Como eu posso dizer, para encerrar isso aí, pelo que eu estou pedindo, a caixa preta é muito profunda. Eles lamearam o nome do meu pai. Essa é a grande verdade. Essa é a verdade, você entendeu? Então eu quero resgatar o nome do meu pai. Certo. Eu acho que é um direito que eu tenho, porque é uma pessoa que eu tenho muita saudade. E quero aqui também agradecer do fundo do coração de você ter me dado essa oportunidade e dizer a todos vocês que tudo que foi relatado aqui, dos fatos, é única exclusividade e responsabilidade minha. Eu estou aqui aberto para qualquer repórter, para qualquer pessoa que quiser tirar dúvida. Eu estou aqui aberto para colocar qualquer situação em pratos limpos.